Eu quero ministrar uma palavra que eu assim ministrei essa palavra no meu primeiro dias, no meu primeiro domingo, meu primeiro dia das mães aqui com vocês, no ano de 2011. Então eu gostaria de repetir esta palavra. É claro que o Espírito Santo é muito dinâmico, e essa semana, quando nós estávamos aí nos pensamentos, nos preparativos, e eu estava assim falando, nós vamos precisar de muitas mãos de homens, mão de obra e mãos. E aí o Espírito Santo tocou essa palavra que tem por esse tema, as mãos de minha mãe, tá? Então ministrei essa palavra em maio de 2011, gostaria de compartilhar novamente com a igreja, aqueles que se esqueceram, até mesmo não estavam na ocasião. E eu quero iniciar com 3 textos de Provérbios, serão projetados. O primeiro deles está no capítulo 6, verso 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, não deixes a instrução de tua mãe. Ou seja, obedeça aos mandamentos do seu pai, não abandone ou nunca deixe de seguir os conselhos ou o ensino, a instrução de tua mãe. Isso é o sábio Salomão, ele escrevendo para o seu filho, deixando instruções de como ele deveria proceder. Capítulo 10, verso 1, Provérbios de Salomão: o filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato, o que vale a dizer também, sem juízo, é a tristeza de sua mãe. E também, por fim, no capítulo 23, verso 25, ainda em Provérbios: bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que o deu à luz. Uma outra tradução diz: alegrem-se teu pai e tua mãe, regozije-se a que te deu à luz. Então nós nos alegramos por todas as mães, as mulheres, mães que geraram nós como filhos, e por isso, como disse o presbítero John, por isso nós estamos aqui hoje, somos fruto de uma mãe, com certeza. Vamos orar. Senhor, obrigado mais uma vez por este culto, por esta igreja, por esta casa, pelas mães. Nós as saudamos, nós as honramos, parabenizando-as, ó Deus, com alegria nesta manhã, que elas também tenham se sentido muito bem em nosso meio, de certa forma, uma homenagem, uma gentileza, um carinho que nós aqui como homens desta casa assim presenteamos as mães, de forma que possamos estar juntos em comunhão, uma forma para alegrar o coração de cada mulher, cada mãe que esteve aqui, cada membro congregado. Agradecer ao Senhor por esta oportunidade de poder servi-las ao redor da mesa. E agora, quando também estamos aqui, Senhor, para nos alimentarmos espiritualmente através desta palavra, depois também da Santa Ceia do Senhor, e estarmos juntos como igreja, como corpo de Cristo, como família benditas da terra. É a minha humilde oração com gratidão, que Jesus, o Cristo Nazareno, cresça e eu, pastor Douglas, diminua. Peço-te isto para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém. Na Bíblia, há 284 passagens com a palavra mãe. Só no Antigo Testamento, 210 vezes é mencionado a palavra mãe. Já no Novo Testamento, 74 vezes. E uma mãe chamada Elizabeth Stone, ela disse: tomar a decisão de ter um filho é importante. É decidir para sempre ter o coração andando do lado de fora do corpo. Ao olhar para esta figura humana, capaz de amar, entregar, doar-se completamente, nós expressamos
a nossa gratidão a Deus por este dom especial, pelo privilégio de termos mães entre nós. E como já foi falado também na oração, as mães espirituais também. E nós temos esta missão de sempre respeitá-las, e aquilo que a Bíblia diz a respeito, respeito. A quem respeita, respeita. A quem honra, honra. Mais do que o nosso respeito, a nossa honra. Então nós temos na palavra, à luz desse tema, nós temos alguns exemplos de muitas mães que empenharam as suas mãos para fazerem a diferença na história. Gênesis 17:15, nós temos um exemplo de Sara, uma mãe com as mãos esperançosas, que mesmo na velhice não perdeu a esperança e deu à luz ao pequeno Isaque, que se tornou um grande homem de Deus. Mãos esperançosas. Em Êxodo 2, de 1 a 4, nós temos Joquebede, a mãe, com as mãos protetoras, esta que protegeu seu filho Moisés, crendo que Deus tinha um propósito para a sua vida, como de fato assim aconteceu. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, todos conhecem essa história. No verso 10 e 11 nós temos o exemplo de Ana, uma mãe que com as mãos cumpre as promessas. Cumpriu a promessa e dedicou seu filho Samuel ao serviço de Deus. Primeiro livro dos Reis, do capítulo 19 a 21, os versículos, nós temos o exemplo da mãe de Eliseu, que embora não tenha sido mencionado o seu nome pelo narrador, é um exemplo de uma mãe com as mãos submissas. Ou melhor, uma mãe que com as mãos consagra o filho a Deus, a mãe de Eliseu, eu disse, né? Que entregou o filho a Deus para que ele servisse como profeta, e você conhece a história de Eliseu, um grande servo, um grande homem de Deus. No segundo livro dos Reis, capítulo 4, nós temos nos 7 primeiros versos, a mãe viúva com os 2 filhos. Esta mãe também não é mencionado o nome, mas a mãe com as mãos submissas, que seguiu as instruções, seguiu os mandamentos, os ensinamentos do profeta Eliseu e salvou a vida dos seus filhos. Ainda em 2 Reis 22, de 1 a 2, nós temos Gedida, a mãe, um exemplo de uma mãe que ensina com as mãos. Esta ensinou seu filho Josias a fazer o que era certo aos olhos de Deus. E você conhece a história também de Josias, um grande estadista, um homem que teve muito êxito na sua missão, graças às mãos de sua mãe. Ok? No livro de Ruth, me lembro do capítulo 4, dos versos 9 a 17 ali, o exemplo de Ruth, mães com as mãos estendidas e que foram escolhidas para uma missão especial, e no caso de Ruth, cujo filho Obed tornou-se ancestral do Salvador Jesus Cristo. E aí, neste sentido, citamos também Maria, mãe de Jesus, que fora escolhida por Deus, separada pelo Espírito Santo, e assim como Ruth, uma mãe com as mãos estendidas, e foi escolhida por Deus, mas com as mãos estendidas para uma missão, uma tarefa muito especial, no caso de Maria, conduzir o menino Jesus. Já indo para o Novo Testamento, me lembro também, 2 Timóteo 1, de versos 5 a 7, temos ali o exemplo de Eunice. É muito citado esse exemplo para se enfatizar a importância de nós abrirmos as portas da nossa casa para que ali se instale uma célula. E Eunice, então, esta mãe que com as mãos transmite a fé em Deus, transmitiu a sua fé genuína ao filho Timóteo. Você sabe que Timóteo foi o sucessor do apóstolo Paulo nas missões.
lá em Mateus 15, 22 a 28, nós temos o exemplo de uma mãe com as mãos, uma mãe que exerceu sua fé com as mãos também, assim como Eunice, mas não fala o nome desta mãe. O narrador esqueceu de citar, mas ali a mãe cananeia, que é também dita como mulher cananeia. E sempre como temos na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, a referência de mulher ali com letra maiúscula é um termo respeitoso. Tanto que Jesus, quando assim usa esse termo, fala, mulher, o que eu tenho contigo, ele está referindo-se a um termo muito respeitoso. Né? Mulher, o que eu tenho contigo, não é chegada a minha hora, lá em João capítulo 2. E ali o narrador fala a mulher cananeia, um termo respeitoso, embora não tenha sido citado o seu nome, mas uma mãe que exerce sua fé em Deus com as mãos, e esta mulher cuja fé convenceu Jesus a curar a sua filha. Em Lucas 1, a mãe com as mãos perseverantes, chamada Isabel, que se firmou na promessa de que o seu filho João Batista se tornaria o precursor do Messias. Então, alguns desses exemplos, dessas 284 passagens, separei aqui algumas para compartilharmos neste Dia das Mães, dizer mais uma vez, somos gratos a Deus por este amor extraordinário. A palavra mãe é composta apenas por 3 letras, uma palavra pequena, mas de um significado imenso, grandioso. É um amor altruísta, um amor extraordinário que está no coração dessas mulheres. Eu estava ontem celebrando ali o aniversário do meu pai, 81 anos, e já também com a minha mãe ali, celebrando ali o Dia das Mães, e conversando com uma das mães que estava ali, e elas dizendo assim, o quanto se sentindo ali privilegiada por ter sido contemplada por Deus para gerar filhos, mas ela estava ressaltando assim, ser mãe é muito bom e ser avó é muito melhor, né? Então assim, elas estavam comentando isso, então imagina um pouco como deve ser também, como está o coração das avós, né? Então nós somos gratos a Deus pelo ventre que gerou, cuidou e educou uma criança, ou pelo amor solidário de uma mulher que é capaz de amar, mesmo sem ter gerado, através da adoção, através da educação. E nós temos muitas mães espirituais aqui nesta casa, mães discípulas e discipuladoras. E todo esse cuidado que as mãos da mãe de Jesus teve com ele, conhecendo um pouco, estudando um pouco a história de Jesus, segurando em sua ali, carregando ali em sua barriga, segurando no colo, carregando ali no seu colo, conduzindo ali Jesus para um lugar seguro, né? Ali até os seus 2 anos de idade, aquela correria toda, longe para afastá-lo, longe ali daquele opressor que queria matá-lo. Essas mãos da mãe de Jesus, abençoando Jesus, seu ministério, e apoiando quando ele esteve na cruz. Toda essa trajetória me fez lembrar das mãos da minha mãe. Mãos que fizeram contato comigo enquanto eu estava em sua barriga. Mãos que me seguraram no colo quando nasci. Ontem estava vendo algumas fotos, ontem também, ainda em preto e branco, né? Não muito tempo distante, viu, Letícia? Aquelas polaroidzinhas assim, 9x12, e algumas fotos, quando pequeno, eu até ganhei esse albinho aí, está lá em casa. Então, mãos que me apoiaram no peito para que eu pudesse me alimentar, mãos que prepararam a papinha do dia a dia para que eu pudesse crescer alimentado. Ainda estou em fase de crescimento, viu, Carlos? Por isso que a gente precisa do apoio de vocês aí, né, Marta? E mãos que me seguraram e me deram apoio para os meus primeiros passos rumo a uma longa caminhada da vida. Mãos que me levantaram quando caí, meu primeiro tombo de bicicleta. Mãos que fizeram muitos curativos quando me machuquei. Mãos que puxaram a minha orelha
ou me deram muitas palmadas quando mereci. Mãos de uma merendeira que trabalhou arduamente e muitas vezes doente, com dores por todo o corpo, para ajudar no sustento da casa e na minha educação, e do meu irmão também. Mãos que me aplaudiram quando recebi diplomas, mãos que sempre me apoiaram quando estive caído na vida, mãos que sempre fizeram e fazem aqueles pudins, bolo de cenoura com chocolate gostoso, sem contar aquele feijãozinho que dá água na boca. Mãos que lavaram e passaram minhas roupas durante 20 anos. Mãos que cuidaram de mim quando estive enfermo e me ajudaram quando estive no hospital. Mãos que cobriram-me à noite quando estava com frio. Mãos que socorreram-me quando estive com cólicas de rim. Mãos que fizeram aqueles horríveis chás para a pedra do rim. Mãos que muitas vezes cuidaram do meu filho Felipe. Mãos que concordaram com a minha vocação ao sagrado ministério pastoral e que me abençoaram quando tive que largar o emprego estável para ir para o seminário teológico. Mãos que sempre estiveram e estão em oração a Deus por minha vida. Mãos que me ajudou no sustento durante os 4 anos do seminário. Mãos que sempre fizeram aqueles deliciosos pães feitos em casa, principalmente quando estive no seminário. Era o café da manhã de muitos dias, quando tinha. Mãos que trabalharam duro e incansavelmente para comprar livros para eu estudar no seminário. Mãos que levantaram-se em concordância e oração quando fui consagrado e ordenado ao ministério pastoral. Mãos que enxugaram lágrimas na despedida daquele forte e demorado abraço quando fui para o Nordeste e lá permaneci por 6 anos, servindo a Deus. Mãos que sempre que possível seguro o telefone para perguntar como eu estou e para dizer que me ama e que tem orgulho de mim. Mãos que até hoje são elevadas a Deus em oração perseverante pela minha vida, pelo meu ministério e pela minha família. Enfim, mãos que até hoje agradeço a Deus por terem feito e fazer parte da minha vida. Pois sem essas mãos, certamente eu não teria o apoio que eu tenho hoje. E você que me ouve aqui nesta manhã, você tem motivos ímpares para agradecer a Deus pelas mãos de sua mãe? Não perca esta oportunidade. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer agora. Pois a vida passa muito depressa e o tempo não espera. Eleve suas mãos aos céus e em atitude de gratidão pelas mãos de sua mãe. Hoje é um dia de festa, alegria e gratidão. Nós queremos expressar o nosso sentimento maior a estas mulheres que continuam com as suas mãos ajudando a escrever a história da salvação, com um sentimento maior de nosso amor ao nosso Deus e à humanidade com o dom da maternidade. Parabéns pelo Dia das Mães. Mães, um ótimo dia e recebam todas, indistintamente, a minha gratidão como pastor desta casa e reconhecimento. Eu convido a todos vocês a fazerem o mesmo, ou seja, homenagearem as suas mães. E eu quero concluir esta breve meditação com uma poesia que tem exatamente o tema desta pregação, que diz: as mãos de minha mãe. As mãos de mamãe, como esquecê-las? Elas sempre providenciaram o meu abrigo, o meu sustento e o meu ensino.
Quando eu era um menino, me levaram à escola. As mãos de minha mãe são as mais fortes, cheias de honestidade, tímidas às vezes na sua simplicidade, acessando-me quando eu ia trabalhar. As mãos que eu mais admiro e que hoje quero cantar neste domingo bonito no seu dia. Data em que o comércio anuncia os seus presentes, porém, por mais que eu tentei, não consegui encontrar um presente verdadeiro para lhe ofertar. Essas mãos que tanto cuidaram de mim em toda a minha existência, que às vezes me parecem as únicas mãos que eu conheci. Mãos que me abençoam e me protegem, e com firmeza e carinho da vida me mostra o caminho. Obrigado, Senhor, por minha mãe, verdadeira sentinela em vigília sem fim, cheia de fé, coragem e amor, sempre zelando por mim. Ó Deus meu, eu te agradeço pelas mãos de minha mãe, mãos trêmulas tantas vezes na preocupação de nos dar o melhor. Mãos diligentes, abrindo a Bíblia Sagrada e unidas, tão bonitas para orar pelo mundo inteirinho, pois o seu coração é mesmo um jardim imenso, ensolarado, lindo, sem fronteiras. Mamãe, em tempo de agradecer, eu não poderia esquecer suas mãos tão cheias de amor, e não esqueça a Senhora o quanto lhe quero bem. Portanto, sua bênção, minha mãe, e que Deus a abençoe também. Que Deus abençoe então a vocês, mamães, queridas mamães, sintam-se privilegiadas por este dom, que é o dom da maternidade, mas mesmo vocês que por algum motivo não geraram filhos biológicos, mas que se posicionam como nossas mães espirituais, tão importantes quanto as que geraram filhos biológicos. Que Deus continue abençoando esta casa repleta de mães, e que essas mães continuem sendo bênçãos e com essas mãos sempre estendidas para nos abençoar como filhos, como netos, né? Que Deus abençoe tremendamente cada mamãe aqui presente, aquelas que também nos acompanham pela internet. Amém, amados? Vamos orar então com as mães e pelas mães, já também consagrando os elementos da Santa Ceia que serão servidos. Vamos ficar de pé, aqueles que puderem e quiserem. Deus amado, Pai querido, a nossa gratidão pelo dom da maternidade, pelo Senhor ter escolhido mães valorosas, valiosas, por termos sido gerados por essas mulheres incríveis e por essas mãos que nos abençoaram e nos abençoam, e pelo ensino, pelo aprendizado, pelo legado que essas mãos construíram. Nós queremos abençoar essas mãos, porque sabemos que por detrás, acima, debaixo dessas mãos estão essas mulheres, essas mães. Nós oramos por elas e com elas, e as abençoamos, em nome do Pai, do Filho, do amado Espírito Santo, fazendo com aquilo, usando aquele texto que Paulo fala, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Que o Senhor continue abençoando essas mulheres, mães, com toda essa sorte de bênçãos, abençoando elas no céu e na terra, abençoando aqui na terra, liberando já as bênçãos que vêm do alto céu. Saúde, paz, companhia, compreensão,
fruto do Espírito Santo que seja derramado sobre essas mulheres, sobre essas mães. Agradecido ao Senhor por termos tido uma mãe, talvez não está aqui hoje, mas nos lembramos por tudo que fora feito por cada um de nós. Mães que passaram por esta igreja, mas que a igreja passou por elas também na vida delas. Mães que deixaram filhos, netos e que hoje congregam aqui nesta casa. Obrigado porque temos uma casa com muitas crianças que essas mães têm trazido à casa do Senhor, educado as crianças no caminho do Senhor, cumprindo a tua palavra. Nós oramos com gratidão, abençoando toda esta casa, toda esta família aqui reunida, abençoando também agora os elementos da Santa Ceia, serão servidos. Nós tiramos do uso comum e consagramos para o uso espiritual, que o Senhor nos alimente espiritualmente, transformando a nossa vida, mudando o nosso ser. A nossa singela, humilde oração em Cristo Jesus, Senhor da igreja. Amém. Você pode se assentar.